Olha, os jaguncinhos, assim denominados principalmente por Euclides da Cunha no seu livro Os Sertões, eram meninos e meninas, filhos de famílias que viviam em Canudos e que durante a guerra já aparecem até no livro de Euclides, que ele cita inclusive de um menino chamado Ludigero Prestes, que depois foi levado. Ludigero Prestes é o nome que ele ganha em São Paulo, para onde foi levado por Euclides da Cunha e entregue ao professor Gabriel Prestes. Os jaguncinhos e jaguncinhas tiveram destinos os mais variados possíveis. Alguns foram trazidos para Salvador, entregues em instituições diferentes, instituições religiosas como os Salesianos, ou um colégio dos órfãos de São Joaquim ali na Cidade Baixa. Outros foram entregues como troféus em casas de prostitutas no interior da Bahia, principalmente as meninas, algumas impúberes ainda. Outros foram colocados na roda da Santa Casa de Misericórdia. Enfim, foram violentamente arrancados de suas famílias e de sua terra e colocados no mundo como se fossem filhos do talvez e do quem sabe, do nada. Eram meninos pobres, mas que viviam dignamente com suas famílias, meninos e meninas. E alguns foram assassinados durante o curso da guerra em diversos lugares, inclusive em Canudos. Inclusive, sobre o destino dos jaguncinhos, existe uma professora no Rio de Janeiro, a professora Vanessa Satamini, cuja dissertação de mestrado foi exatamente sobre os jaguncinhos. Ela localizou Ludigero Prestes em São Paulo, localizou alguns outros, e agora, recentemente, tivemos notícias do Melquíades, aqui de Macururé, que também é oriundo de Canudos. A gente sabe que alguns deles, irremediavelmente, foram perdidos, transferidos para outros estados, entregues a famílias não identificadas, levadas por soldados para serem criados fora em outros lugares. Enfim, como eram alguns, numerosos, é verdade que a gente não vai conseguir reconstituir a vida deles todos. Mas o livro do Comitê Patriótico da Bahia, um relatório feito por Lélis Piedades, que o assinou, esse relatório consta com várias informações sobre essas pequenas crianças perdidas de seus pais, separadas de seus pais e entregues ao Deus dará, ao Léo, à boa vontade de oficiais do Exército Brasileiro, inclusive. Quem é a Dona Regina? A velha Regina era irmã do velho Anório, do velho Ricardo, da velha Emília, do velho Firmino, tem mais? Romarco, que é aqui do Riacho Fechado. A velha Belina, que é aí do Riacho Fechado. Me conta onde Dona Regina morava e onde ela foi morar e por quê? Ela morava aqui. Ela casou com um rapaz, com o marido, o esposo dela de lá, dessa região da Bahia, e foi morar lá. A Dona Regina, então, é Maia? É Maia. Era irmã do velho Anório Pereira Maia, Firmino Pereira Maia, que era meu bisavô. Ricardo, que era o avô de Elisa. Que história é essa de Regina ter participado da Guerra de Canudos? A senhora soube de alguma coisa? Ela fez a Guerra de Canudo. Ela, quando na Guerra de Canudo, minha mãe contava, eles contavam, que ela perdeu um filho e o marido na Guerra de Canudo. Passou muito tempo ela aí. Nunca soube notícia. E desde que quando terminou a guerra, ele tinha uma família que ele acompanhou, a família se perderam. Os pais perderam os filhos, não sabiam onde procurar, outros morreram. E essa família encontrou ele, que era filho da velha Regina, encontrou esse menino e levou. Com muito tempo, eu já era nascida num tempo desse, ele apareceu. Quem criou ele contou a história da Guerra de Canudo e ele veio de lá procurando saber. Quando chegou o Sr. Lourenço até contou, né? Quando chegou na Formosa, que entrava para Vadaíma, ele sem saber. Aí foi jantar com o Sr. Lourenço, aí perguntou, disse, o senhor sabe dizer onde é que fica aí a Vadaíma? Disse, o senhor entra aqui, faz a pousada aqui e entra aqui. Que aí ele foi conhecer, que ele não sabia da família que se perdeu na guerra. Aí mas já tinha morrido a velha Regina, já tinha morrido todo mundo, encontrou o sobrinho. Então eu levei ele na casa dos primos, da prima do velho Toim, que era primo também dele,
e levei na casa de Rosa de Godécio, a mãe da Nina. Aonde? Aqui, naquela mesma casa. Teve na Formosa quando ele vinha de Rio de Janeiro. E teve o que na Formosa? Quando ele chegou na Formosa, ele falou pro motorista, ali parece que tem uma venda. Vamos lá, tomar um refrigerante, uma coisa, ver se tem alguma coisa pra gente comer. Aí foi. Quando ele chegou lá, o finado Lourenço, que era o escrivão daqui de Macururé, estava sentado lá. Aí, quando ele pediu lá os refrigerantes, ou o que quis, né? Aí perguntou para o velho, meu amigo, o senhor sabe informar aonde é que fica uma fazenda por nome Vaz da Ema? Ele disse, me informa agora, que eu moro perto. Aí ele disse, o senhor mora onde? Ele disse, moro no São Francisco, mas eu conheço. Aí o senhor Lourenço perguntou, e o senhor que é de onde? Ele disse, sou daqui, de Vaz da Ema. Eu sou irmão de um papinha. Aí ele disse, conheço. Levou ele lá, quando chegou lá, falou com o irmão, aí ele falou com o irmão, que disse que era irmão dele, o irmão deu um passamento e quase morria. Ele contou à mãe. Eu vi ele contando à minha mãe que o velho quase morria, do choque que tomou, porque tinha ele morto. E ele não tinha morrido, estava vivo. De lá de Vaz da Ema foi que ele veio conhecer o resto da família. Foi para o Riacho Fechado, conhecer a Adelina, que era irmã da mãe dele, e o povo do Riacho Fechado. Essa guerrona do Canudo, mãe contava, mas Guedinha não contava essas coisas. Aí disse que aturou foi muito com essas matriarcaduras de tudo. Ainda hoje tem, a gente passa lá e ainda vê ferro velho ficado. Aí, diz que pegaram, estava morando nesse Canudo, estava morando a Vera Regina, que era irmã de Vadinho, mas do Leonoro e do Zé Ricardo, morava lá. Aí quando acabou, disse que já tinha um filho já por aqui assim, já cabido. E tinha outro pequeno, e com a barrigona para descansar. Aí quando pegaram a guerra, que pegaram todo o filho nas metralhadoras da guerra, ela correu, eles correram. Ela correu, se esqueceu do menino, aí correu com a barrigona, se esqueceu do menino. O menino estava deitado na rede, aí ela se esqueceu do menino, e quando acabou foram se arranchar num pé de buzeiro, só tinha de sombra desse pé de buzeiro, diz que só tinha de sombra, diz que um cupim, que tinha no pé de buzeiro, tinha um cupim. Aí deixou o menino. E tinha a sombra, aí ela se esqueceu do menino. Aí quando se lembrou do menino, o que é que se faz por Nossa Senhora, o que é que se faz? Aí deu as dor para descansar da criança. E cadê parteira? É Deus que diz que Deus tem compaixão da pessoa em todo lugar que se pega com ele, né? Aí diz que nisso chegou outros que iam correndo, aí ficaram lá com ela, tinha uma que era mais sabida, que compreendia, foi que cesou na hora da criança que nasceu. Aí que quando acabou, diz que chegou aí que era conhecido dela. Aí disse que eles tinham ido almoçar, não sei como era, que os tiros tinham parado naquele instante, o Doroteio. Aí eles correram lá, mas quando chegou lá, cadê? O menino já não estava mais. E quem levou o menino? O menino se assombrou-se, correu, eles pegaram o menino, quando acabou, ficaram com o menino. Aí, fala Nossa Senhora, Dindinha ficou, o menino, a Vera Regina ficou, sem saber chorar, eu vou até acabar por. E a Vera Regina era do Maia? Era irmã de Paizinho, mas de Teonório. Ela morava em Canudo? No Canudo, sim. E por que ela foi pra lá? Hein? Por que ela foi? Porque o marido era de lá. Como era o nome do marido dela? Hein? Como era o nome do marido? Eu me esqueci o nome dele. Ele era jagunço, era? Hein? Ele era jagunço? Não sei, meu irmão. Eu sei que eu não conheci o marido dela não, mas conheci ela muito mais o marido. E o menino até hoje ninguém sabe como. Aí o menino, deixa lá, deixa eu te contar. Aí carregaram o menino. Carregaram o menino e mataram, não mataram. Aí andaram pra dizer, mataram, não mataram não. Queimaram as pessoas que eles matavam, queimaram. Aí disse que passou, o menino já era sabido, já sabidão mesmo, sabia onde era o terreno dele, que ele era filho da Ema, e a Vera Regina mudou pra lá porque casou, conheceu, mas eles eram filhos dele, nasceram na Ema. Aí, quando foi um dia eles falando, aí ele disse, eu vou procurar meio de ir embora para minha terra. Aí ele disse, onde é essa terra?
o que criavam, o que estavam criando ele, era a EMA. É na EMA, e lá é onde tem meu pessoal, na EMA. Aí ficou, quando já estava rapazão. Foi, sentou praça. Quando acabou, ficou sendo soldado afetivo. Aí quando foi uns dias, com tantos anos que mãe vinha aqui, que ninguém esperava mais, nem a mãe já tinha morrido, a mãe dele. Só estava, a veia dele não era viva. A Regina já tinha morrido. A mãe dele, a veia Regina, já tinha morrido. Só estava viva a veia Adelina ainda, e esse Ricardo, o véu Honório já tinha morrido. Aí, lá chegou aquele chamava-se João Pereira Maia. Aí, com os soldados, com o fuzilão, com os soldados. Aí chegou na EMA. Quando da EMA nós veio a notícia pra aqui, aí ficaram todos esperando. Tudo naquela alegriona, quando foi no dia da feira, ele chegou, dizia adeus a um, dizia adeus, eu tomava a benção mais velho, abraçava um, abraçava outro, abraçava um, abraçava outro, a Verdinha levou lá aí pro Riacho Fechado, chegaram lá e arrebentaram a festona e dançaram. E passou aqui um bando de dia, depois foi embora. Não sei onde está agora. Eu sei que eu sei assim, que morreu muita gente, o sangue corria como riacho. Isso eu recordo muito porque tinha um velho que meu avô contava para nós, e tinha um velho que ele escapou da guerra, por sinal ele é meu tio. Agora ele era criança, ele não conta muito assim que assistiu, porque ele tinha naquele tempo, se muito tivesse, eram 7 anos. Então a mãe dele tinha quase 11 filhos. E tudo pequeno, né? E ele sendo ainda do meio, ainda pequeno também. Ele tinha, se muito ele tivesse, era 7 anos. Aí acontece, e quando a primeira tiroteio, a mãe dele acordou todo mundo, né? Que foi à noite, né? Acordou os filhos todos. Mas acontece que era filho muito, e era escuro, e ela correu, naquele tempo não tinha luz, né? Aí ela correu, o coelho chamou tudo e saiu de porta, correndo pelo portão, né? Aí quando ela já ia meio afastada, não sei nem quantos metros, ela falou assim, fulano e fulano vem? Aí os meninos disseram, acho que vem, mãe. Correu tudo, sabe? Você sabe, na aflição, correram. Desde que ela chamou eles tudo, mas ele, quando eles foram sair, ele voltou com tonto de sono, ele contou pra gente. Que tonto de sono, voltou e deitou em cima de um banco com a cabeça em cima de uma almofada. E aí ficou. Os pais correram e ele ficou, né? Aí quando ela correu, que chegou já ia mais longe, ela procurou, que no meio, você sabe, muito menina, ela procurou, tudo pequena, ela procurou. Cadê fulano? Aí que ela notou que ele não via. A Regina, ela era casada, parece que ela era irmã, parece que ela era irmã da minha. Ela foi morar em Canudos, casa de Marisa, né? Foi morar em Canudos. Então ela disse que quando chegou, ele contou que então a família os irmãos que ficou, contaram pra gente. E ele contou o que tinha acontecido e os irmãos contou como foi a tarefa que eles salvaram, né? Então, ele disse que os pais procuraram e não encontraram. Aí ele ficou. Quando a polícia entrou para matar eles, aí disse que um soldado disse assim, que o outro foi para matar. Aí disse que o soldado disse assim, não mata não, que a minha mãe precisa de uma criança. Aí os outros responderam, mas o governo falou que não pode pegar a criança para criar, porque não tem comida para dar, não tem cereais para dar, não tem comida para dar às crianças, não pode pegar a criança. Aí disse, mas não mate não, que a minha mãe, eu quero levar para minha mãe esse menino. Ele achou ele importante, né? Ele gostou Quem dele. achou ele? Agora eu não sei qual foi do soldado, que ele não me disse qual foi, né? Ele disse que o soldado disse assim, não mate não. A senhora conversou com ele? Conversei. Pessoalmente? Ele veio conversar, olha, A senhora conversou com ele? Conversei, ele veio para minha casa, da minha mãe, se hospedou na minha casa. Continue. Ele e os outros irmãos, né? Aí ele disse que ficou assustadinho, ele contou que ficou assim assustado, olhando para tanto soldado dentro de casa. Fiquei assustado, e os soldados que os outros querendo matar. Mas os dois gritavam, não mate não. Não mata o menino não, o menino é tão interessante. Aí disse, como nós faz? Aí disse, o que disse que era para matar, disse, nós leva para o rancho, onde eles se hospedaram, que era no mato, eles fizeram o rancho no mato, né? Nós leva para o rancho e deixa lá ele com os outros, porque vinha uma tropa e ficava outra. Por exemplo, se tivesse 100 soldados, não vinha todos 100. Vinha assim, 30, 40, e outros ficavam lá, porque quando vinha 30, 40, não voltavam mais os 30 nem os 40. Matavam a metade também. Do tanto que eles matavam o pessoal de Canudos, os Canudos também matavam eles, né?
Aí sei que ele ficou de um soldado para outro. Como é que a senhora sabe disso? Porque ele contou para nós. Escute bem. Aí ele contou para nós que ficou no barraco, no rancho, no mato, né? Aí quando aquele soldado matava aquele soldado, ele já ficava com aqueles outros que foi sobrando. E no fim da história, ele ficou com o soldado que sobrou da guerra, né? Aí levaram ele para Rio de Janeiro, e lá ele botaram ele para estudar, criaram ele, então ele serviu o exército, quando já estava rapaz, serviu o exército, ele era coronel. Quando ele veio aqui para nós, ele era coronel. Ele ainda vive? Não, já morreu, e os filhos dele também é coronel. Aí, quem são os filhos dele? Os filhos dele, eu não estou lembrado do nome, mas mora onde? Mora em Rio de Janeiro. Ah, o filho dele... Tem alguma referência para procurar eles hoje? Hoje em dia, para você procurar, tem que você ir em Vardaema, saber da família dele que tem em Vardaema, saber se eles dão notícia. Para Vardaema... Quem é lá na Vardaema que pode procurar? Aquele pessoal mais velho, dos mais velhos. Da mesma família dele? Da mesma família. Qual o nome dela? Eu sou o Alex. Muito prazer. Muito prazer, o Alex. Alana. Vamos entrando. Prazer. Esse é o Carlos. Tudo bem? Tudo bem? Essa aqui é a Vaneide. Tudo bem? E esse é o Júnior. Bom, muito prazer. O Júnior passou em Direito ontem na faculdade. Vamos entrando para aí. Pra cá, né? Eu acho... Então, nós somos todos do sertão. Vamos sentando. Não, mas não precisa ficar apertado. Meu nome completo é Edi Nicolau Montes. Eu nasci em 13 de abril de 1923. A minha mãe é Angelina Gatti, com 2 T's, Montes. O nome do meu pai é Melquíades, se escreve Melchíades, mas é Melquíades Rodrigues Montes. Meu pai era enérgico, né? Ele queria das coisas certas, né? De modo que o relacionamento muito bom, não tenho nada a que dizer. O meu pai, como tem ali a fotografia, era do interior da Bahia, baiano, né? Com a cabeça chata, né? E o cabelo dele era curtinho, né? E sempre aparado, né? É essa a descrição do meu pai. A personalidade dele como era? Forte, muito forte e de uma energia fora do comum. Muito forte, e ele, apesar disso, ele tratava os outros com muita consideração e tem uma característica. Meu pai sempre foi solidário, né, com os outros, sempre procurava ajudar aqueles que precisavam. Vocês vão ver isso depois que lerem o livro. A minha avó Regina, eu infelizmente não conheci, né? Não posso dizer nada sobre a minha avó e também sobre o meu avô, que também não conheci. Tem alguma memória do que seu pai falava dela, algum resquício, qualquer coisa que seja importante? Ele falava tanto deles, né, dos pais dele, como também dos irmãos, né? Ele dizia que pretendia, né, visitá-los, e foi.
Naturalmente, depois vem essa pergunta aí, né? Mas, de qualquer forma, ele sempre procurava falar sobre os irmãos e os pais. Agora, duas sobrinhas dele, né? De uma vez que ele foi a Canudos, né? Convidou-as para passar uns dias. Ele morava no Flamengo, né? No apartamento pequeno, mas no Flamengo. E elas vieram. Elas passaram aqui uns dias, né? Aqui no Rio, no Flamengo, e depois se foram. Mas ele gostava, ele falava muito sobre a família dele. Tem algum traço, alguma foto, algum registro, alguma descrição física como era a dona Regina? Ele comentava alguma coisa? Eu não tenho foto da minha avó, né? Que eu nem conheci. Mas quando ele foi lá, os meus avós já tinham falecido, né? Mas eu não tenho nem ele tinha nenhuma fotografia da família dele. Não, da família não tenho foto. Tenho foto dele, né? Várias fotos e tal. Eu tenho a certidão de nascimento dos meus avós. Ele foi adotado, vamos dizer, numa suposição de idade, mais ou menos 4 a 5 anos. Então, viveu com esse tenente, com a família. Ele, depois de uma certa idade, 7, 8 anos, ele matriculou o menino, né, o Melquiades, numa escola. E logo em seguida veio o menino com um bilhete, né, dizendo que na escola não se matriculava gente de cor, né? Ele ficou muito triste, muito passado e tal, etc. Mas se conformou, né? E continuou assim a idade dele, né? Ele contava sobre toda a região, tanto Macureré como Várzea da Ema. Hein? Várzea da Ema. Várzea da Ema, como Euclides da Cunha, né? Só aquela região, né? Hein? Chamava-se Cumbi. Ele gostava muito, e quando ele foi lá, quando voltou lá, né? Ele passou por essas cidades, né? E ele gostava muito e falava sempre sobre o interior da Bahia, né? E queria progresso nessas cidades. É o seguinte, a família do meu pai era os pais, né? Dona Regina e o Martins, né? E mais 5 filhos, né? Eu devo dizer que houve sobre Canudos
quatro investidas. A primeira foi dizimada pelos jagunços, porque era um pelotão do exército e mais alguns elementos da polícia. A segunda intervenção foi comandada por um tenente, tá? Ou melhor, tinha tenentes e tinha um capitão, também com uma força maior. Foi dizimada pelos jagunços, comandadas, orientadas pelo Antônio Conselheiro. A terceira foi comandada pelo coronel, que tem o nome da rua aqui, Moreira César, também foi dizimada pelos jagunços. A quarta expedição, que houve 2 generais, alguns coronéis e uma força muito grande, né? Tinha divisões e muitos soldados. Eu acredito que eram mais ou menos de 4.000 homens, tá? Aí cercaram Canudos, né? Ainda houve umas batalhas entre os jagunços e as forças do exército. Mas, como era muito maior, eles cercaram e depois de um certo tempo eles começaram a atacar os jagunços, como eram chamados os habitantes de Canudos, né? Matando e destruindo as casas, as igrejas, tudo que era construído sob a orientação do Antônio Conselheiro. Numa dessas investidas, meu pai, ou melhor, a família disse assim: vamos embora, porque daqui a pouco nós vamos ser assassinados aqui. Então, a minha mãe, a minha avó, chegou na porta e disse assim: não, vamos esperar um pouco, porque está havendo um tiroteio, né? Não dá para sair agora. E demorou. Então, o meu pai, o Melquides, que tinha mais ou menos, como eu falei, de 4 a 5 anos, ele voltou, disse assim: está demorando muito, eu vou para o meu canto e vou descansar um pouco, e adormeceu. Nesse meio tempo, a dona Regina, com os 4 maiores, saíram e fugiram de Canudos, né? Meu pai ficou. Depois de algum tempo, ela olhou para trás e disse assim: mas está faltando um menino. Ah, agora ele já deve estar morto. Muito bem. Quando
as tropas, 2 soldados do exército entraram na casa, disse assim, um deles disse assim, aqui não tem ninguém. Então, mas o outro disse assim, não, eu estou ouvindo alguma coisa. Tal. Estava o meu pai dormindo. Tal. Aí um deles apontou o fuzil com a baioneta calada, né? E já ia matar. O outro disse assim, não, espera um pouco, não mata essa criança, porque a minha família não tem filhos, né? E vou levar esse menino para criar. Aí meu pai saiu com os soldados e foram para a barraca deles, né? E aí eles ficaram lá e ele saía sempre que a tropa ia para um lugar ou para o outro, eles saíram juntos. E próximo à barraca, tinha a barraca de um tenente, do tenente Barroso. E o Barroso disse o seguinte, olha, começou a agradar o menino, né? Com rapadura, não sei o que e tal, essas coisas todas. Então, chegou num certo tempo, ele disse assim, olha, ô soldado, você quer me dar o menino aí? Ele disse assim, olha, eu dou o menino com uma condição, se ele quiser ir. Aí perguntaram a ele se ele queria ir. Ele disse que sim. Aí ele foi para a barraca do tenente Barroso, né? E aí ele foi sempre que ia, como eu disse, a tropa para um lugar, para outro e tal, ele ia junto, né? Esse Barroso foi ferido numa dessas investidas. Então, ele foi para o hospital e ele junto, o menino junto, né? Aí melhorou e tal, voltou, foi promovido e tal, e criou o menino, né? Até uma idade mais avançada. Chegou mais ou menos 17 anos, ele disse assim, eu vou te matricular no exército. Ou melhor, era vontade dele ser matriculado no exército. Aí ele disse assim, aí o tenente, que já era major, por aí assim, disse, olha, eu acho que não vão aceitar, porque era franzino, pequeno e tal, mas ele disse assim, se o senhor pedir, eu entro para o exército. De fato, ele sentou praça, né? Com 17 anos. E ficou muito satisfeito. E aí vem a carreira dele, né? Até tenente. Ok. O senhor conheceu o Barroso? Como ele era? Uma vez nós fomos conhecê-lo. Ele morava no Arroio Chuí, lá em Rio Grande do Sul. Fomos lá e fui apresentado a ele e tal, etc. Eu tinha mais ou menos, eu acho que uns
17, 18 anos, por aí, assim. Você disse para eu descrever. Ele era forte, né? Moreno, né? E gostava muito, tanto do menino, como depois de um certo tempo, depois de um certo tempo criado, ele continuava a gostar a essa altura, eu acho que o meu pai já era tenente. Ele sempre teve vontade de conhecer a família durante todo o tempo. E um certo tempo, ele disse assim, eu vou a Canudos. Ele foi de ônibus até Salvador. De Salvador, pegou uma condução, se não me engano, era um ônibus ou caminhão, uma coisa assim, foi até Várzea da Ema. Aí ele perguntou, como é que eu vou a Canudos? Ele disse assim, não tem condução, só a cavalo. Então ele alugou um cavalo para ele e o outro cavalo para a bagagem, né? E seguiu para Canudos. Sozinho? Hein? Sozinho? Sozinho. Foi assim que ele foi a Canudos. Ele acertou o caminho? Perguntando, né? Perguntando aqui, ali e tal, ele acertou. E por que no livro falava em um automóvel que ia para o Ceará, que ele aproveitou a carona do cunhado para poder ver os parentes lá em Várzea da Ema? Isso foi a segunda vez. Tudo bem. Então essa primeira vez dele, ele recorda alguma coisa? Ele foi a Canudos, né? Perguntou pela família e não... E foi perguntando, né? Aí chegou um elemento de lá, disse assim, o senhor conhece a família Rodrigues Monte? Ele disse assim, tanto conheço como eu vou até lá, eu acompanho vocês. E, se não me engano, foi de carro, né, de uma condução para a casa deles, a casa da família. Chegou lá, encontrou, bateu na porta, né, e encontrou uma senhora. Era uma cunhada dele, né? Então, assim, você conhece a família, né? Ele disse assim, conheço, mas já estão todos mortos, né? E contou rapidamente a história, né? Haviam cinco irmãos, mas todos faleceram, e um mais novo faleceu, deve ter falecido com a entrada, com o cerco da tropa do exército. Como é o nome dele? Melquides. Ela disse assim, ele disse, não, ele não morreu, o Melquides está aqui.
Aí houve uns abraços, uns choros, né? E uma confraternização, né? Aí ele ficou alguns dias lá e tal, e disse assim, eu volto aqui. Tal. Foi embora e de fato voltou. Aí voltou com a minha tia, aí foi ele, a minha mãe, a minha tia e o marido e a filha desse casal. Aí passaram em Paraíba, porque o meu tio era de Paraíba, né? Passaram em Paraíba, depois foram de Kombi, né? Para Canudos, né? Aí ele ficou lá um tempo e tal, essa coisa toda e tal, e depois ele ficou lá, dessa vez foi com mais tempo, né? E quero retificar uma coisa, não era quem criou ele não foi o Barroso, foi Bonoso, né? Então é só para retificar. Fala sobre o livro de memória do seu pai. Que história do livro é essa? Como foi essa história? O que é que você pretende fazer com isso? O livro está aqui. Melquíades, uma história incomum e verdadeira. Isso tudo que eu falei, com mais detalhes e tal, estão aqui nesse livro do meu pai, né? Você vê que tem figuras, né? Tem figuras, ele fez uma comparação com a história, né? Por exemplo, ele nasceu provavelmente nasceu em 1889, que é a época da proclamação da República, quando houve um baile, né, na ilha, né, e aí ele vem historiando tudo. Sempre que tem uma data que coincide com a história, ele faz a comparação. Vem aqui, senta ali fala aí sobre o livro. Na verdade, esse aqui é um grande apanhado histórico da vida dele também, do seu Edir. Porque foi ao longo da vida ele foi colhendo histórias pessoais com o próprio pai, né? E depois, mais maduro, foi colhendo depoimentos do próprio pai a respeito do que aconteceu na vida. Muita coisa que está no livro foi dita pelo próprio Melquíades. Ora para o tio Edir, ora para as tias, né, tio? Tia. Ora, foi algumas tias que também colaboraram na transcrição, ouvindo, e algumas gravações também foram feitas. Tem até aqui a fotografia. Um cassete antigo, né? Onde ele contava o que aconteceu na vida dele, e as pessoas que colaboravam há algum tempo escreviam e tal. E aí foi passado tempos e eram manuscritos e foi depois transformados em datilografia, mas uma coisa muito amadora, assim, só mesmo para registro. E aí ele teve a grande ideia de organizar, na verdade, porque era um grande apanhado de histórias, mas não tinha uma organização, não tinham coisas definidas como um livro. Era um grande apanhado de histórias, e ele que teve essa ideia de juntar tudo e transformar em capítulos e conduzir a história. E aí a gente foi fácil conduzir uma história onde você tem fatos que aconteceram na vida desse cidadão
e que são fatos da história. Ele participa em vários momentos da história do país. A parte de Canudos é toda aqui. Ah, sim, só a parte de Canudos. Muita coisa. É toda uma pequena parte que vai até uns 110 páginas, mais ou menos. Muito bom. 110 páginas que fala de Canudos e traça tudo, traça um pouco, porque na verdade ele pegou o fim, né? Ele estava em Canudos exatamente, acho que nos 2 últimos anos que Canudos existiu. Então ele pegou, né, o que aconteceu com ele, eu traço isso aqui também, coloco um pouco do que aconteceu com ele nesses anos de pouca convivência em Canudos, como foi, como é que era a rotina, o que acontecia lá, como esse menino lidava com isso tudo, né? E foi um momento exatamente de explosão, onde começaram as invasões, onde começaram a tentar expulsá-los, né? Tentar tirá-los de lá. Estamos com um livro interessantíssimo que toca um assunto bacana e importante para muitas gerações que não conhecem, não sabem, né? Canudos, é um sobrevivente de Canudos, que teve uma vida interrompida, teve uma família despedaçada e que foi seguindo o rumo guiado por uma força maior e que vem enfrentando uma busca imensa por uma família. O livro conta exatamente essa história. Um sobrevivente de Canudos que passou a vida procurando a família, procurando o laço que lhe faltou na invasão da cidade. A gente está aqui com um livro, é uma amostra de revisão, a gente não tem como imprimir, né? Essa é a grande verdade, a gente está tentando fazer a impressão do livro, mas não tem como imprimir. Ele está pronto, os arquivos digitais, o arquivo de Word, os arquivos com capa, contracapa estão prontos, só precisando mesmo de um apoio para a gente poder tocar adiante esse sonho do tio Edi, esse sonho do seu Edi, de transformar a história do pai, Melquiades, numa história factual, numa história pronta, está aqui, para que todo mundo possa entender, ver, saber mesmo que não só Canudos, mas uma história incomum e verdadeira. De tantas coisas que ele passou. Deixa eu ler aqui o princípio da capa aqui. Meu pai foi um predestinado, nascido na região semiárida da Bahia, filho mais novo da família, escapou de morrer por uma baioneta conduzida por um soldado na célebre guerra de Canudos. Então é uma história incomum e verdadeira. É isso aí. Muito bem.